Fala, crente! Tô de volta para trazer mais uma reflexão do devocional que eu fiz hoje cedo. E eu já começo fazendo uma pergunta: por que você tem tanto medo, se sente tão bloqueado em começar o que Deus quer para sua vida? O que Deus vem trazendo para você, te pedindo ou falando com você, mas mesmo assim você se sente bloqueado, você não consegue avançar. Por que existe esse medo, esse bloqueio? Bom, ontem foi dia de Pentecoste e aleatoriamente eu fiz esse devocional hoje, após o dia de Pentecoste, e eu nem imaginei que eu ia falar algo sobre Atos. Então, lá no livro de Atos, a gente vê o mover do Espírito Santo de Deus. Foi realmente quando Deus enviou o seu Espírito para a terra. Bom, antes de Pentecoste, nós conhecíamos discípulos confusos que estavam ali disputando por status, queriam sentar à direita de Jesus, queriam isso, queriam aquilo. Mas depois do dia de Pentecoste, enquanto eles estavam ali em um momento de oração, pedindo ao Senhor que o teu Espírito viesse sobre eles assim como Jesus os prometeu, quando o Espírito Santo de Deus chegou, aqueles que só tinham medo, aqueles que estavam cheios de dúvidas, aqueles que muitas vezes não sabia como agir ou o que falar, começaram a pregar o evangelho com intrepidez. E eu fui até procurar o que é intrepidez, porque, desculpa, na minha leiguice, não sei nem se existe essa palavra, mas eu não sabia exatamente o significado de intrepidez. Eu escrevi aqui, destemido, corajoso e audacioso. Ou seja, você ainda se sente bloqueado, ainda sente esses sentimentos, esse medo tomar conta do seu coração, porque você não está deixando ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus direcionar a nossa vida, guiar a nossa boca, a gente não depende mais da nossa capacidade. Os discípulos não tinham a capacidade para pregar o evangelho com tanta efetividade. Eles não tinham. Mas quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, e está falando lá em Atos no capítulo 4, a sala estremeceu e o Espírito Santo de Deus encheu eles, encheu da presença de Deus, e tudo que eles falaram foi liderado pelo próprio Deus. E aqui na palavra do Senhor fala, Atos 4, 29. Vamos pegar aqui. 4, 29. Eles estavam sendo perseguidos e eles pararam para se reunir para o quê? Orar. Já é um outro ensinamento para nós, né? Eles pararam para orar, para ouvir do Senhor uma resposta. E eles oraram assim: Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Versículo 31. Depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que poder esse versículo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e assim eles pregaram corajosamente a palavra de Deus. Então a minha oração é que o Senhor ele nos encha do teu Santo Espírito todos os dias. E como a gente faz isso? Passar mais tempo com a palavra dele, meditar na palavra dele, deixar com que ele lidere as nossas ações. Porque é muito fácil falar que serve a Deus, que reconhece o senhorio de Cristo,
Mas na hora que você faz algo, que você toma uma atitude, você faz pelo seu próprio eu e não pelo que a palavra de Deus está falando. Reconhecer o senhorio de Cristo é obedecer. Então que a gente obedeça e se encha da tua presença, da tua palavra todos os dias. Estude a palavra do Senhor e deixe que o Espírito Santo guie o seu dia e também o meu dia. Porque eu quero ser guiada pelo Espírito Santo cada dia mais. Porque com Ele, nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas, você pode todas as coisas. Mas sem Ele, não há capacitação, não há faculdade, não há treinamento, não há mentoria que faça com que a gente viva o que Deus tem para nós. Nós precisamos do Espírito Santo cada dia mais. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Que eu possa falar o que o Senhor quer que eu fale. Que eu possa viver o que o Senhor quer que eu viva. Pai, neste dia que eu vou ter de trabalho, que o Senhor venha usar a minha boca, que o Senhor venha usar a minha vida, para que eu faça algo de útil para o teu reino, para o Senhor, para servir o Senhor, para pregar a tua palavra, para compartilhar a tua palavra, para que as pessoas vejam Jesus na minha vida e não eu mesma. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos na internet, foi por uma direção de Deus, porque foi através de um vídeo que eu me converti. Mas eu não sabia gravar direito. Quando eu ia começar a gravar algo, era muito difícil. Eu ficava, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu sou tímida, eu sou isso. Mas conforme eu fui fazendo, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi me enchendo. Eu fui estudando mais a palavra, o Senhor foi me enchendo, me enchendo, me enchendo. Hoje, quando eu vou gravar um vídeo, antes eu gravava várias vezes para conseguir ficar com algo bom. Porque eu estava confiando na minha capacidade. Eu queria fazer conforme as minhas ferramentas. Era bem no início da conversão. Hoje, eu só falo assim, Senhor, usa minha boca. Espírito Santo, que o Senhor fale, que não seja eu. Eu venho aqui, eu abro a minha boca e sai. E simplesmente sai. E é isso que eu vou postar. É o que saiu, porque é o que Deus falou. Amém? Amém. Então, que o Senhor te encha do seu Santo Espírito cada dia mais, para que você seja usado para espalhar a palavra do Senhor, para trazer as boas novas do Evangelho aonde quer que você vá. Em nome de Jesus. Amém. Amém.